Então, como a gente está falando de produção artificial de radiação, veio uma pergunta relacionando a atividade de um aparelho, como saber se ele está emitindo radiação característica ou Bremsstrahlung. Ainda, o que seria exatamente esse efeito e se tem alguma diferença de energia? A gente está falando de produção dos raios-x. Tá? Na produção de raio-x, o que a gente está fazendo? A gente está aplicando o potencial elétrico, né, lá no nosso tubo de raio-x. No tubo de raio-x nós temos dois componentes, na verdade. O que nós temos lá? Nós temos, de um lado, os nossos filamentos, dois filamentos, né, um filamento foco fino, foco grosso, como a gente diz na radiologia, e do outro lado nós temos lá o nosso anodo, né, que é o nosso alvo. Então, fruto desse disparo, fruto desse potencial elétrico, nós estamos fazendo o quê? Fazendo com que o elétron, que está lá armazenado no campo focal lá do nosso filamento, ele recebe uma quantidade de energia que o dispara contra os átomos desse alvo, né? Lá nesse alvo de tungstênio, como eu falei, molibdênio, rênio na mamografia, vai acontecer o efeito, né? Que efeito é esse? Tá? O efeito que nós temos normalmente é o Bremsstrahlung, tá? Que também é conhecido como radiação de freamento. Significa o quê? Que aquele elétron advindo lá do nosso filamento, que a gente chama de elétron projétil, ele é arremessado contra os campos elétrico-eletrônicos dos alvos, não é isso? Então, nesse caso, o campo elétrico-eletrônico lá do nosso elemento tungstênio. Lá ele vai interagir, à medida que ele está se aproximando desses elementos, desses átomos, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma interação. Essa interação, inicialmente, lembrando que o elétron tem carga negativa, não é verdade? E a nossa eletrosfera também tem carga negativa. Então, inicialmente, nós temos o quê? Um fenômeno de repulsão, né? Enquanto ele estiver vindo, duas cargas iguais se repelem. Então, ele está sofrendo uma repulsão. A partir do momento que ele venceu essa camada eletrônica, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um grande potencial positivo, que é o nosso núcleo, onde estão os prótons. E nesse processo ele sofre uma aceleração, né? Dessa aceleração ele ganha energia, aumenta a sua velocidade, né? E a sua trajetória então é alterada. E esse excesso de energia, né, que ele ganhou, que a rigor não é dele, né? O que vai acontecer? Ele vai distribuir no ambiente, desde um mínimo até um máximo de energia que foi aplicado lá no momento da geração. Então, se eu fiz uma geração de energia, né, apliquei um potencial de 100 kV, não vou conseguir muito mais energia que não aquela distribuída em torno daquilo que é o máximo que eu apliquei. Então, eu vou estar dentro de uma energia em torno lá dos 100 kV que eu apliquei. Tá? Lembrando que kV é voltagem, energia a gente mede em eletrovolts, tá, pessoal? Então, eu estaria falando aqui em keV. No máximo, conseguir a máxima energia que foi aplicada. Então, nesse desvio acontece o que a gente chama de distribuição contínua de radiação. Então, quando nós estamos lá no nosso aparelho de raio-x, nós não temos a seleção de kV, que nos dá a possibilidade de escolher um kV mínimo, em geral 40 kV no equipamento. Por que é 40 kV, gente? Porque nós temos um sistema de filtração obrigatória de alumínio lá, que não permite raios com energia menor do que 40 kV. Por quê? Na verdade, eles não têm capacidade de penetração e estariam dosando a pele do meu paciente. Então, a princípio, eles são filtrados pelo filtro de alumínio que está lá no equipamento. É obrigatório, gente. Lembra dos efeitos biológicos que a Laís estava falando? Então, a gente vai subtrair esses raios, proteger a pele do paciente, dose absorvida na entrada de pele, né? E os raios penetrantes, pós-filtro, né, é que vão gerar essa imagem. Então, eu posso escolher 40, 41, 42, né? Até um equipamento hoje de 150 kV. Né? O que acontece? Acontece que a energia máxima que eu apliquei em contínuo é dada pelo Bremsstrahlung. E o característico? Veio de onde? O característico é um fenômeno que pode acontecer. Na verdade, eu retirei elétrons das camadas mais próximas do núcleo, né? Houve uma interação do meu elétron com o elétron das camadas mais próximas, as mais energéticas. O que acontece? Esse elétron é arrancado, né? Então, eu tenho um elétron projétil mais o elétron que foi arrancado da camada K, a camada L principalmente, né? E essa camada fica com uma lacuna.
ou seja, com a falta de um elétron. Essa falta de elétron significa o quê? Que deverá ser preenchido. Então, como a energia da camada K, né, é menor do que a energia da camada L, por isso o nome característica, então existe uma diferença característica de energia entre a camada K e a camada L, né? A camada K mais próxima do núcleo e a camada L mais distante do núcleo. Então aquele elétron da camada L perde essa energia, de que forma? Ele emite esse excedente de energia na forma da diferença de energia das camadas. Energia da camada K menos energia da camada L menos energia da camada K, eu tenho lá uma variação de energia. Essa variação de energia é distribuída na forma de raio-x. E esse elétron vem ocupar a posição da camada K. Opa, beleza, né? Significa que a camada L ficou vazia? Exatamente, gente, ficou vazia. Então, o elétron que está na camada M, por um mesmo processo, vai perder essa energia na forma de raio-x característico e vai ocupar a camada L. E assim até que se equilibre eletronicamente as camadas desse átomo, né? Por isso característico. Então eu posso pensar numa camada em torno de 77, 73 kV entre camada K e L, em torno de 30, 40 kV, né? Não lembro exatamente o valor, né? dessa diferença de energia, mas são valores muito bem definidos e que acompanham o nosso raio, né? No caso do raio-x convencional, se eu falar de um raio-x característico, né, junto com o meu raio-x contínuo, na ordem de 70 kV, eu vou estar contribuindo com a imagem, porque na verdade são energias muito parecidas com aquelas que eu aplico na radiologia convencional. Agora, na mamografia, se eu tiver uma produção de característico maior do que aquela produzida pelo elemento molibdênio, que está na ordem dos 35 kV, esse raio-x característico, eu vou prejudicar a imagem, né? Então, eu preciso trocar o alvo para que ele produza característicos com energias próximas daquela que eu uso na imagem. Por isso que a gente usa o molibdênio, o rênio, porque a energia característica é muito parecida com a energia, né, em termos de valores, do raio-x contínuo, que é o bremistano. Tudo bem? Então, na verdade, contribui com a imagem. Só não vai contribuir se o objetivo de imagem depender de energias diferentes. Então, a gente recebeu mais uma pergunta sobre radiobiologia, falando se a radiólise era um fenômeno que acontecia de fato ou se era uma teoria do dano celular. Isso é muito importante de que a gente entenda sobre os fenômenos biológicos e químicos que acontecem no corpo humano. Eles não são teóricos, eles são reais, os danos eles são absolutamente verdadeiros e por isso a gente precisa se proteger. Os danos eles podem acontecer de maneira direta ou de maneira indireta a nível de forma qual um DNA, por exemplo, pode ser lesionado pela radiação. A radiação ela tem um comprimento de onda muito pequeno. Então, por ela ter um comprimento de onda muito pequeno e ter uma capacidade de ionização muito grande, ela é capaz de ionizar elementos. Dentre esses elementos, estruturas que estão dentro da célula. O DNA ele pode ser lesionado diretamente pela radiação. Então, significa que ele pode ser quebrado, pode sofrer alterações significativas em relação à composição desse DNA. Ou, essa radiação ela pode interagir indiretamente com um grupamento celular. E se ela atua de maneira indireta, ela pode atuar em diversos locais que compõem aquela célula. O fenômeno de radiólise da água, ele é a interação da radiação com a molécula de água que está distribuída em diversos campos no sistema biológico. Essa água ela pode estar localizada no citoplasma de uma célula, ela pode estar localizada na organização tecidual de determinado órgão, porque o indivíduo é composto de 70% a 85% de água. Então, quando a molécula de água sofre quebra por conta do mecanismo de ionização, os elementos formados eles são extremamente instáveis e podem provocar alterações muito significativas a níveis de cadeia biológica. Então, o elemento formado pela quebra da molécula de água, o fenômeno de radiólise, resulta na formação de um radical livre extremamente reativo. A hidroxila tem a capacidade de se ligar no DNA, tem a capacidade de se ligar na membrana de uma célula, tem a capacidade de atuar em diversos outros grupamentos celulares, provocando danos muito significativos. Então, a teoria do dano celular provocado pela radiólise ela é um fato bem real e a gente consegue identificar isso muito frequentemente no paciente que faz radioterapia.
um dos sinais que o paciente tem de manifestação dos sintomas clínicos provocados pelo efeito da radiação ionizante é a desidratação. Então, o paciente da radioterapia, ele fica desidratado, seja na pele, ele manifesta sede, porque a água sim está sofrendo fenômeno químico de quebra, e esse fenômeno ele é um fenômeno bem real e precisa ser levado muito em consideração quanto aos danos que são induzidos pela radiação ionizante. E para finalizar, a gente recebeu uma pergunta sobre a portaria 453 do ano de 1998. Se porventura existe alguma alteração prevista nesse documento. E o Felipe faz parte da Comissão Nacional de Radioproteção e Dosimetria do CONTER. Pois é. Olha aí outra pergunta importante, né, pessoal? Nós estamos falando de uma portaria que foi publicada em 1998. Nós estamos falando aí de 2 décadas. O que não mudou em 2 décadas de radiologia? Né? Então, sim, há uma preocupação dos órgãos de regulamentação, o CONTER também é bastante preocupado com isso e muito participativo lá com a Comissão Nacional de Radioproteção e Dosimetria, tem acompanhado, junto com a Anvisa, né, a revisão dessa portaria 453. Né? No momento que a gente falava de radiologia convencional, uso, né, ainda utilizado, claro, né, de sistemas de revelação úmida, né, nossos LICANs, que ao longo do tempo os equipamentos foram sendo melhorados tecnologicamente falando. Nós estamos falando já de um CR, de um DR hoje na radiologia. As portarias precisam acompanhar esse acompanhamento, né, essa evolução tecnológica. Então, muito em breve ela estará sendo, sim, revisada, finalizada e colocada para uma segunda rodada aí de avaliação da nossa portaria 453. É importante porque a portaria 453, apesar de ter 20 anos, ela é um documento que funciona no sistema regulatório muito bem até hoje, né? Vai passar por alterações, mas a funcionalidade do documento em regulação e direcionamento, porque a orientação da portaria 453 é essa, né? Um direcionamento, uma diretriz da proteção radiológica. Então é um documento que tem uma finalidade muito específica e que atua nesse sentido, especialmente 20 anos depois, ainda continua funcionando muito bem dessa forma. Existem outras normas de igual importância. Nós tivemos recentemente uma revisão da CNM 301, né, que também fala das diretrizes de proteção radiológica em 2011, né, que nos trouxe bastante avanço no que diz respeito à proteção radiológica. E agora a 453, né, ela está sendo sim muito esperada pelo mercado e sim há uma revisão. Eu queria agradecer muito ao Felipe por participar dessa roda de conversa. A radioproteção, ela entra na roda porque é um princípio que precisa ser muito bem estabelecido na radiologia. E queria agradecer por toda a participação das pessoas que mandaram perguntas. Então fiquem de olho porque essa é a primeira ideia que a gente tem de fazer um vídeo tratando essas perguntas. E depois a gente vai fazer outras abordagens sobre outros assuntos que precisam também ser debatidos na radiologia. Muito obrigada pela participação e te vejo por dentro. Então, gente, muito obrigado. Agradecer muito o convite aqui do Conselho Regional de Tecnologia de São Paulo, né, na nossa 5ª região, também fazendo um trabalho brilhante, estabelecendo as suas comissões, nós agora com a Comissão de Radioproteção aqui do CRPR, ativamente participando da proteção dos nossos colaboradores, dos nossos colegas, né? Então, estamos aí, estamos juntos, pessoal. Como é que você fala? Te vejo por dentro. Vai, Nós dois juntos. 1, 2, 3 e te vejo por dentro.